palavra do Senhor encontra você neste momento no Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, Novo Testamento, o Evangelho do Dr. Lucas. Vamos ler no capítulo 22 e vamos ler os versos 31 e 32. Lucas, capítulo 22. E nós vamos ler aqui poucas frases, 2 versos, que é parte de uma interação, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, particularmente com Pedro, antevendo a prisão de Cristo, a crucificação que se aproximava, que estava em breve para acontecer. O Senhor Jesus Cristo, então, diante deste fato, tem estas conversas aqui com os seus discípulos, com Pedro, pensando nos dias difíceis à frente que eles haveriam de enfrentar. Vamos ouvir então a palavra de Deus em Lucas 22, começando com o verso 31. Palavra do Senhor para o seu coração neste momento. Que Deus lhe dê um coração aberto para a palavra e para a meditação da palavra. Amém? Ouçamos, diz assim o relato do Evangelho. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mais uma vez, a palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O dia mau. Você certamente já passou pelo dia mau. Você deve conhecer alguém que já passou pelo dia mau. Você já viu aquele dia quando as coisas são de forma diferentemente difíceis, complicadas. O dia mau. E quando nós lemos esse texto, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando sobre o dia mau. Cristo intercede no seu dia mau. Eis a grande verdade desse texto, que você precisa se lembrar e carregar com você, nunca se esquecer disto. Cristo intercede no seu dia mau. Pois o dia mau é possível. Nós gostaríamos de pensar, e muitas vezes ficamos imaginando que o dia mau não é uma possibilidade. É, nesse texto, uma possibilidade na vida dos discípulos. Jesus está falando com Pedro, mas aqui chamado Simão, que era o nome de batismo dele, que chamaríamos assim nos nossos dias, mas de nascimento naqueles dias. E Simão é o nome que Jesus usa, depois o nome de Simão foi mudado para Pedro, pelo Senhor Jesus Cristo, e aqui o Senhor fala a Pedro, então, dizendo Simão, Simão, mas ele fala de uma verdade que se aplicava a todos os seus discípulos ali. Ele diz, Simão, Simão, o diabo pediu para peneirá-los, isto é, vocês todos. O Senhor, então, nos aponta aqui que o dia mau é possível. Nós não deveríamos nos surpreender quando o mundo e as suas forças, e o diabo e as suas forças se levantam contra nós. O diabo, ou melhor aqui Jesus usa a palavra Satanás, pediu para peneirá-los. O que é isto? Nós já não temos mais contato com o que é o peneirar. Aliás, vivemos longe da produção, da agricultura, e inclusive nossas crianças e adolescentes já nem sabem mais o que é agricultura, o que é a produção das coisas, não é? Às vezes nossos filhos levam um choque em saber que a salsicha vem do porco, eles pensam que cresce na árvore. Estão muito longe da natureza e a sua produção, e muito menos
não temos contato com peneira, nem sabem o que é peneira, mas a agricultura, em alguns países ainda não desenvolvidos, mas no nosso país mesmo, eu creio que em muitos lugares, e eu vi isto de forma mais comum na minha infância, se usava e se usa ainda muito a peneira. A forma de se separar o grão da palha. Peneira grande na mão do agricultor ali, capaz. Então joga-se ali o grão com a sua palha. E ele gira com força aquela peneira e manda para o ar tudo. E então o que acontece? O grão é mais pesado, desce, ele apanha na peneira. E jogado para o ar, a palha, como é muito leve, é levado embora, é jogado fora. E no repetir desse processo, chega uma hora, quando não há mais palha, há apenas o grão. E aí, então, pode-se aproveitar aquele grão. O que é isto? Peneirar. É um esforço, é um método de separação disto daquilo. E agora Jesus diz que o diabo quer peneirá-los. O diabo quer trazer sobre eles algo tão difícil, um dia tão mau, que esse dia há de revelar que eles não pertencem a Cristo, eles não têm nada a ver com Cristo. A verdade sobre a fé deles vai mostrar que eles não são o que parecem ser. Jesus fala deste dia e diz: Simão, Satanás pediu para peneirá-los. Ele quer trazer uma pressão tão grande sobre vocês para separá-los de mim, para apartá-los de mim, provar que vocês são palha e não o grão de verdade, de valor. Pediu para peneirá-los. O dia mau vem sobre as nossas vidas, onde o ataque maligno, de uma forma toda especial, bate sobre nós. E qual é a razão? Jesus diz que era para provar a fé deles. O ataque primeiro do dia mau é para nos derrotar na nossa fé, para nos dizer que nós não temos a fé em Cristo. Não fé apenas de crer no sentido do poder de Cristo, mas fé no sentido do Evangelho, isto é, que as nossas vidas realmente pertencem ao Senhor, Ele nos resgatou, salvou para sempre e somos dele. E o nosso caminho é o caminho com o Senhor neste mundo, um caminho distinto do mundo, porque Ele nos chamou, nos mudou, nos transformou. Fé, uma palavrinha pequena, mas com grande conteúdo no Evangelho. E agora o diabo quer mostrar que a fé deles não é real, que a vida deles com Cristo não é verdadeira. O dia mau é possível, sim. O apóstolo Paulo fala do dia mau. No livro, na carta aos Efésios, capítulo 6, há aquele texto tão importante e fundamental para nós, quando caminhamos neste mundo, ou enquanto caminhamos neste mundo, quando o apóstolo Paulo usa a figura, a analogia de todos os recursos, a armadura e as armas do soldado romano. Paulo esteve preso e ele viu de perto o guarda romano. E ali, na prisão mesmo, ele fala sobre esses equipamentos da guarda romana em analogia aos recursos que nós temos para a defesa da nossa fé. A guarda romana, o soldado romano tinha todos esses recursos para a sua luta nas guerras, nos embates em nome do Império Romano. E Paulo vai usar a analogia que nós também temos nossos recursos, nossas armas para lutar a nossa batalha espiritual contra o diabo. Então, no capítulo 6, ele fala de cada coisa. Do escudo, ele fala da espada, ele fala da couraça, ele fala do capacete, ele fala também dos sapatos, etc, etc. E ele diz que vocês tenham toda a armadura de Deus para resistir, palavras de Paulo, o dia mau. Para vocês poderem resistir o dia mau. Sim, o diabo, em todo o tempo, usando o mundo em particular, coloca oposições no nosso caminho. Oferece contratempos. Mas há aquele dia, segundo as Escrituras, quando o diabo volta-se contra o Filho de Deus de uma forma concentrada e nos traz um dia diferentemente mau. Jó viveu isso. Você se lembra da história de Jó? O diabo, Satanás, vendo a vida de Jó, disse para Deus: ele é assim porque está tudo bem. Se eu tiver permissão de tocar a vida dele e as coisas que ele tem, Jó
vai mostrar que ele não é este amigo teu. E chega o dia mau na vida de Jó. O diabo se volta de uma forma intensa contra ele. Então Cristo intercede no seu dia mau, porque o dia mau é possível, é uma realidade. Caminhando neste mundo, não podemos esquecer disto, e alguns esquecem, e quando chega um dia mau, parecem-se totalmente surpresos com este fato. É preciso estar preparado, e estar preparado, uma das coisas é lembrar que Cristo intercede no seu dia mau. Mas por que vem o dia mau? Já falamos, vamos lembrar um pouco mais. O dia mau vem porque o adversário traz o dia mau. Jesus diz que Satanás é quem pediu para peneirá-los como trigo. Para a sua fé desfalecer, e eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Satanás, há um inimigo. Será que nós esquecemos que nós temos um inimigo da nossa fé, um inimigo da nossa vida com Deus e Cristo, um inimigo do nosso chamado eterno, um inimigo da nossa vida diferente em Cristo? Será que nós esquecemos disso? Que ele está aí, interessado em nos fazer tropeçar, e se ele pudesse até nos fazer fracassar? Nós esquecemos, é preciso lembrar do inimigo, precisamos lembrar de muitas coisas, precisamos lembrar da companhia do Espírito Santo conosco, precisamos lembrar, inclusive, de verdades que nós nem entendemos bem, mas que nos abençoam naquilo pouco que podemos entender. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas também não nos esqueçamos que a Bíblia diz que a presença maligna neste mundo é real, é verdadeira e não é algo abstrato. Há um personagem com um certo poder, não tem todo o poder, não é Deus, mas um certo poder para nos atacar. E ele trabalha, e trabalha muito. Jesus Cristo usa aqui a palavra Satanás para este inimigo. E a palavra Satanás quer dizer, traduzindo melhor, acusador, aquele que nos acusa, aquele que quer nos dizer que nós não somos bons o suficiente, quer provar que nós somos um fracasso. E quando ele consegue fazer isso, ele nos mantém derrotados. E a forma de nós lidarmos com isso é nos lembrarmos da graça de Deus. Realmente o poder não está em nós, Satanás. Pode nos acusar, porque a minha vitória está em Cristo. Satanás, também chamado às vezes de diabo. Diabo já tem a tradução de inimigo, adversário. É o nosso adversário maior. Então há este adversário. Tiago 4:7 nos diz que nós precisamos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus e resistir o diabo, que ele haverá de fugir de nós. Não é isso que diz Tiago? Resistam, e ele fugirá de vocês. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que Satanás se transforma até num anjo de luz para enganar. Num anjo de luz para se enganar. Nós temos a ideia do diabo que vem da Idade Média, não é? O sujeito mais horrível possível. Terrível. Aparência que ninguém quer. É só olhar se você sai correndo. Mas o apóstolo Paulo vem e diz que não é nada disso. Esta descrição, esta gravura, esta ilustração que se vem da Idade Média, não é assim. Pelo contrário, ele se transforma num anjo de luz. É enganador. É enganador. Por isso que a 1 Pedro 5,8 diz que ele anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem possa tragar. Como um leão ao redor. Creio que todos nós aqui, às vezes assistimos aqueles programas sobre a natureza e nós temos a oportunidade de ver o leão caçando. E lá está a manada e eles ficam em volta, não é? Esperando a hora, quando eles dão aquele bote. E a Bíblia diz então que ele é como esse leão. Fica rodeando, esperando a hora certa de dar o ataque. Há um adversário interessado em trazer o dia mau, um adversário que traz o dia mau. Ataques são constantes, mas há aquele dia com os ataques são especiais. Foi assim com os discípulos, é assim na nossa vida, a Bíblia nos alerta sobre isso. Por isso Cristo intercede no seu dia mau. O dia mau é uma possibilidade, há um inimigo que trabalha nessa direção para trazer o dia mau, mas Cristo intercede no seu dia mau. Não se esqueça disto. Cristo intercede no seu dia mau pela sua vitória.
Cristo intercede no dia mau pela sua vitória nesse dia mau. Se é terrível ouvir essas palavras de Jesus, Simão, Simão, aliás, fala duas vezes porque a coisa é séria, há uma solenidade no que ele vai dizer, por isso duas vezes, Simão, Simão, isto é, presta atenção, vou dizer algo muito sério, muito grave. Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Eu orei por você. Que acompanhamento precioso. A oração de Cristo nos acompanha. A intercessão de Cristo nos cobre. Se é verdade que é possível de amar, se é verdade que há um inimigo que está nos olhando e, se possível, nos traz inclusive um dia mau, também é verdade, não nos esqueçamos no dia mau, que Cristo está intercedendo por nós. Cristo está intercedendo por nós. Orei por você. Somos lembrados da oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, aquela oração longa que ele faz ali na noite da véspera da sua traição, e ele ora pela sua igreja. Ele diz: eu oro não somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim. Isto é, eu e você estamos incluídos já naquela oração de Jesus. Séculos antes de eu nascer, Cristo já orou por mim e continua orando por mim. E na ministração do Espírito Santo, esta oração acontece, né, por nós, essa ministração de Cristo também na ministração do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 nos diz que o Espírito intercede por nós. A verdade é que a hora pode ser difícil, muito difícil para nós, mas nós estamos cobertos pela intercessão de Cristo. Orei. Que acompanhamento, que companhia preciosa. Mas uma intercessão, uma oração crucial por você. Cristo ora por você, meu irmão. Cada um de nós, segundo a palavra, é coberto pela oração de Cristo, a companhia de Cristo. No dia mau, não se esqueça disto, que seu inimigo está muito ocupado e zerou em você. Também Cristo continua olhando e orando por você. E orando num processo vitorioso. Eu orei por você para que você não desfaleça. Graças a Deus por isto. Nós não podemos em nossas forças. E quando o dia mau chega, quem de nós é capaz? Mas na oração do Senhor, e por causa da oração do Senhor, é que eu e você haveremos de triunfar. No dia mau, não se esqueça que não é na sua força, mas é na força do Senhor, na intercessão do Senhor. É que nós não haveremos de desfalecer. Grande é o inimigo, tremendo é o trabalho que ele pode trazer sobre nós, mas maior é aquele que intercede por nós. Glória a Deus por isto. Cristo intercede por você no seu dia mau, pela sua vitória no dia mau. A sua vitória vem do Senhor, da sua intercessão, que haverá sempre de cobrir a sua vida. E Cristo intercede por você no dia mau, para você apoiar outros depois do dia mau. Satanás pediu para peneirá-los como trigo, Simão, você e os seus companheiros. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E na minha tradução, que eu li aqui da Bíblia, na minha versão diz: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E a palavra converter aí pode nos confundir um pouco. Jesus Cristo não está dizendo que Pedro não é crente, ele precisa primeiro agora entender o Evangelho, receber o Evangelho, se tornar crente. Não. Essa palavra que ele usa aqui é uma palavra no original que não é a palavra de conversão, metanoia, mas uma palavra da meia volta. Quando você voltar, quando você se recuperar disto, fortaleça seus irmãos. Quando Deus nos levar através do vale, e nós atravessarmos o vale, nunca esqueçamos que as nossas vidas não podem ser um fim em si mesmas. Nós precisamos ser sempre canais de bênção para os outros. Outros irmãos estão precisando da nossa palavra. Outros irmãos estão passando pelo que nós já passamos, e a nossa palavra é poderosa na mão de Deus. Somos
instrumentos do Senhor para ministrar ao irmão que atravessa aquilo que nós já atravessamos. E quando nós passamos pelo dia mau, e Cristo intercede por nós, intercede pela nossa vitória, e nós vencemos, nós saímos mais maduros, mais experimentados, mais fortes, e então mais capazes, mais preparados para abençoar a vida dos outros, apoiar, fortalecer. Uma experiência que eu preciso transmitir. Seria uma tragédia eu possuir esse tremendo recurso da experiência de ter atravessado um dia mau e guardar isso para mim de forma egoísta e não pensar que Deus quer usar isso na vida dos outros. Vou ficar comigo, cada um enfrenta as suas lutas, eu enfrentei a minha, cada um na sua e acabou. Isto não é esta dimensão fechada, limitada, egocêntrica, não é da vida cristã, não pertence ao ensino do Evangelho. Nós vivemos para abençoar os outros. E quando você então retornar, se recuperar desse momento, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Eles também estão atravessando, eles também vão atravessar o dia difícil, o dia mau, e você deve ser um canal de fortalecimento. Grande missão sobre cada um de nós. Cristo intercede por você pela sua vitória, sim, mas uma vez vitorioso, Cristo intercede por você para você ser um apoio depois do dia mau. Uma experiência a transmitir, uma convicção amadurecida que pode fortalecer os outros. Fica firme, meu irmão, e nós haveremos de caminhar até o dia glorioso da vitória final. A palavra que cada um de nós deve trabalhar uns com os outros. Você não está só, meu irmão. Eu também estou na luta. Eu também tenho atravessado os vales. O Senhor tem me sustentado e Ele vai sustentar você. Cristo intercede por você. Nós vamos juntos no poder do Senhor. A palavra que você deve levar. É muito fácil nós cairmos na nossa autocomiseração e ficarmos lamentando o nosso dia mau. Ficarmos voltados para nós mesmos, por que comigo, aquela coisa toda, quando nós deveríamos encontrar uma visão mais sublime, mais elevada, muito além das nossas lutas, e nos transformarmos em fatores de transformação, de apoio, e de modificação, e de encorajamento na vida dos outros. Cristo nos fortalece e nós, por nossa vez, fortalecemos nossos irmãos. Cristo intercede no seu dia mau. Não se esqueça disto. Vamos orar? Vamos à presença dele. Quem sabe alguém nesse dia diria, eu estou atravessando o dia mau. O Senhor é para você nesta hora. Cristo intercede por você. Talvez você diga, já estive lá, não estou lá hoje, mas sei de alguém que está atravessando o dia mau. Deus o coloca no seu coração agora, ore por esse irmão, por essa irmã. Ore por aquele que está no dia mau. Ore pela igreja.